Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Tu Literário e chegou aquele momento de compartilhar com vocês as melhores leituras do ano. E eu adoro esse momento de revisitar não só as histórias que eu li, mas as experiências que eu tive, as emoções, as amizades que eu fiz no decorrer dos projetos, em clubes de leitura, toda essa experiência positiva que a literatura ela nos permite. Mas eu confesso para vocês que as minhas escolhas elas foram um tanto aleatórias, consequentemente eu tive muitas decepções, mas eu também tive grandes surpresas. Inclusive, nesse ano eu tive a felicidade de ter uma excelente experiência de leitura, e simplesmente esse livro ele se tornou um dos favoritos da vida, ocupando ali o topo das melhores leituras que eu fiz ao longo da minha vida. E esse também é um momento especial porque eu posso não só revisitar as histórias dos meus livros favoritos do ano, o que é excelente, mas também toda a experiência que eu tive, as emoções, o que eu aprendi, as amizades que eu fiz, os clubes de leitura que eu participei, tudo isso, né? Toda essa experiência positiva que a literatura ela nos permite. Então, eu adoro fazer esse momento de retrospectiva, porque eu acabo também resgatando essas lembranças de momentos especiais com pessoas especiais também. Em 2024, algumas coisas vão mudar, tanto com relação à minha seleção de livros. Os livros que eu estou selecionando, eles têm um propósito. Eu vou voltar também com resenhas, com vídeo de listas, enfim, os conteúdos que contemplam a comunidade de livros. Também com relação aos dias e horários. Em 2024, nós teremos vídeos às quartas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Ou então é isso, dadas as informações, vamos às melhores leituras que eu fiz ao longo de 2023. Eu separei 10 livros e em 10º lugar temos George Orwell com A Filha do Reverendo. Eu adorei esse livro. Eu vi na avaliação tanto no Scoob como no Goodreads que ele está com uma avaliação regular, na verdade 3.6, 3.8, algo assim. Esse livro aqui ele foi rejeitado pelo próprio autor. Ele não gostava, ele proibiu a publicação enquanto ele estivesse vivo. Ele falou que ele escreveu somente porque ele estava precisando de dinheiro, mas foi uma leitura que eu aproveitei bastante. É claro que não é um livro perfeito, a gente percebe aqui algumas intenções deixam bem claras aqui do autor, da mensagem explícita com relação à experiência aqui da protagonista, mas ainda assim foi uma leitura que inclusive me tirou da ressaca literária, eu consegui ser transportada para a história, eu aproveitei bastante, achei uma delícia de história, apesar de sofrida, porque o que ela passa aqui é bem triste, é bem impactante. Isso também foi algo que foi me deixando arrasada aqui ao longo da leitura. Eu queria também saber o que ia acontecer com ela. Isso foi me levando até o final da leitura. O contexto histórico aqui, os temas que ele aborda, as críticas que ele faz, tudo isso me prendeu, tudo isso eu achei maravilhoso e por isso ele está em 10º lugar. Eu amei A Filha do Reverendo. Mas não sei se é um livro que vai agradar a maioria das pessoas, mas assim, eu achei sensacional. Em 9º lugar, é um livro também que eu fiquei muito impressionada. Eu estou falando de Uma Confissão, de Tolstói, e é aquele tipo de livro de cabeceira para você reler várias vezes ao longo do ano. Eu não tenho edição física, eu li em e-book, mas mostrando aqui a capa para vocês. É um livro também que está disponível em audiobook, na Audible, que eu pretendo também ouvir e comprar a edição física, porque como eu falei, é um livro que vale a pena ter perto de você ali de cabeceira, para você ler de tempos em tempos alguns trechos, porque é uma leitura reflexiva, é uma leitura filosófica sobre a busca pelo sentido da vida, sobre a finitude da vida. Então, se você estiver nesse momento contemplativo, reflexivo, é uma ótima, uma excelente opção de leitura e por isso ele está em 9º lugar. Maravilhoso. Em 8º lugar, nós temos esse livro belíssimo, Ao Farol, da Virginia Woolf. Eu me deliciei lendo esse livro porque tem uma escrita belíssima, é um livro contemplativo com muitas imagens que ela vai descrevendo aqui, e desperta muitos sentidos enquanto a gente está lendo, também sentimentos e sensações. Em alguns momentos aqui eu fiquei bem angustiada por entrar na mente da protagonista aqui, na senhora Ramsay. O livro ele traz um contexto histórico, mas ele aparece aqui de maneira bem sutil, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto a gente acompanha aqui a família da senhora Ramsay, a guerra ela está acontecendo e depois a gente acompanha o pós-guerra e toda a destruição, devastação que deixou tanto na sociedade como também
na família. Então a gente tem aqui também um drama familiar, a relação entre os integrantes da família. Eu gostei muito também de entrar na mente da personagem, porque enquanto as coisas externas estão acontecendo, ao mesmo tempo a gente tem acesso ao que eles estão pensando, tanto, por exemplo, aqui a senhora Hansen, o que ela está pensando do marido, o que ela sente pelo marido, e ao mesmo tempo ali eles estão no jantar. Então, assim, foi uma experiência de leitura que eu amei. Além disso, ele aborda temas que eu gosto muito de ler, de encontrar em livros, que é sobre a passagem do tempo, sobre memória. Então, assim, foi uma leitura que me arrebatou. Eu pretendo reler e também trazer vídeos aqui no canal para ter um registro aqui das minhas leituras. Então, esse livro ele não podia faltar aqui na lista dos melhores. Em sétimo lugar, eu coloquei As Vinhas da Ira, nessa edição belíssima. Eu particularmente adorei essa edição, estava precisando, porque a edição antiga, além de ser uma edição pocket, era um calhamaço, então merecia uma nova edição. Inclusive, a Leste do Éden também está com uma nova edição. E a história aqui do livro, ela se passa na Grande Depressão nos Estados Unidos, então tem essa crise econômica e as consequências na vida da população. E a gente acompanha aqui uma família sendo obrigada a sair ali da sua terra. Eles eram meeiros, eles nasceram ali naquela terra, eles plantavam, eles trabalhavam. Então aqui mostra esse vínculo muito forte com a terra. E eles tiveram que abandonar o lugar, esse laço com a terra que era a sua raiz, tanto por questões climáticas, como também pela própria industrialização ali no meio da agricultura. Então você tem agora máquinas, tratores, que tiraram a mão de obra desses trabalhadores. Então os proprietários de terra, eles viram muito mais vantagens econômicas, né? Então para eles barateava ali o custo da produção. E você também tem essa grande crise econômica, e isso vai impactar na vida de muitos habitantes. Então você tem aqui um êxodo das famílias indo para outras regiões, buscando sobreviver, buscando trabalho. E quando chegam a um determinado lugar em que eles acham que vão prosperar, que vão agora viver uma nova vida, na verdade, as condições, elas são precárias. A gente acompanha também todo esse momento do êxodo, da viagem e as condições precárias de trabalho, e é só sofrimento aqui, é muito angustiante. E pensar também que é algo muito perigoso de acontecer, né? Uma crise econômica, e como isso também vai impactar diretamente na vida dos trabalhadores. Então, assim, é angustiante, aterrorizante, e também uma leitura que emociona acompanhar cada um desses membros da família. A matriarca aqui é uma mulher muito forte, que tenta de tudo para manter ali a família unida. Então, assim, um livraço, e por isso merece estar aqui na lista dos melhores de 2023. Em sexto lugar, foi uma leitura que, inclusive, eu terminei esse mês de dezembro, que é O Jardim Secreto. Uma leitura deliciosa de fazer. Eu tinha assistido ao filme, mas há muitos e muitos anos, e é incrível porque conforme eu fui lendo o livro, o filme ele foi tão marcante que eu lembrava de algumas cenas. Então, conforme eu fui lendo o livro, eu fui lembrando de cada uma delas. É um livro que eu me emocionei bastante lendo. A gente acompanha o crescimento, o amadurecimento dos personagens que são crianças. Por exemplo, a Mary aqui, ela de início, ela é descrita aqui como uma menina rabugenta, mal-humorada, que trata todo mundo mal ao redor, e ela vai aprendendo a conviver, aprendendo a se relacionar com outras pessoas, a ter empatia. Ela fica surpresa quando as pessoas gostam dela, porque até então, né, tudo que ela se deparou na frente foram adultos e pessoas que só a desprezavam, a rejeitavam. Então ela cresceu com esse sentimento ruim, e aí conforme ela foi conviver aqui com outras pessoas, que ela foi fazendo novas amizades, ela voltou a ser uma criança e florescendo nela bons sentimentos. E a gente vai acompanhando aos poucos essa transformação da personagem, é uma delícia acompanhar. A parte aqui do jardim também é encantadora. A gente também acompanha o Colin, que ele tem esse mesmo perfil da Mary, mas ela já estava nesse processo de transformação, sendo uma pessoa melhor. E aqui ele é apresentado pra gente como um menino muito mimado, que gosta muito de mandar, de dar ordens, de achar que ele ali é que manda, que as pessoas ali é que devem fazer a vontade dele. E ele também acredita que ele é um menino muito doente, que ele não tem condições de sobreviver. E conforme ele conhece a Mary, ela vai também levando bons sentimentos para essa relação de amizade. Eles são primos aqui. E o menino vai ficando cada vez melhor
do estado de saúde dele também. Até que a gente acompanha também essa transformação do Colin. A gente tem um outro menino, o Dixon, agora não me lembro exatamente o nome desse personagem, que traz muita luz, que traz muito companheirismo para os dois, né, tanto para o Colin quanto para Mary. E é bem interessante porque eles se divertem entre eles e também com contato com a natureza. Eles aprontam aqui porque eles querem explorar o jardim secreto, fazer ele florescer também, já que ele estava quase morrendo, mas eles tentam resgatar e dar vida a esse jardim. Então, assim, uma leitura maravilhosa. Inclusive, é aquele tipo de livro para quem não está acostumado a ler clássicos. Uma ótima leitura de entrada, ou até mesmo para quem quer ler livros leves, emocionantes. Vale a pena até mesmo começar 2024 lendo O Jardim Secreto. O quinto lugar, ele foi uma grande surpresa. Eu não esperava, não imaginava que essa leitura fosse me impressionar muito, fosse me arrebatar. Eu fiquei muito impressionada com os temas, eu fiquei muito impressionada com a inteligência do autor. Eu estou falando do livro História de Sua Vida e Outros Contos. Esse livro aqui eu ouvi no audiobook, na Audible, inclusive eu estou esperando a edição física, porque está esgotada e o que eu vejo tá 300 e pouco. E esse livro merece ter edição física disponível. Com certeza eu vou adquirir. E eu espero que isso seja o quanto antes, porque esse livro aqui são livros de contos que trazem temáticas científicas. Em alguns momentos aqui a gente tem uma ficção científica hard, porque ele traz explicações técnicas, mas a maneira como ele faz te prende, te impacta, impressiona, você fica, eu não acredito nisso que eu estou lendo. Coisas também que ele escreve e que são possíveis de acontecer, coisas que por conta da inteligência artificial também podem acontecer, outras que já estão acontecendo. Além de questões científicas, você tem filosofia da linguagem, você tem partes de biologia, você tem filosofia, você tem religião. Eu acho que ele contempla uma gama, um espectro amplo de abordagens em que a ciência, a tecnologia, os avanços científicos e as ramificações em que a ciência ela pode interferir, impactar nas relações humanas. Então tem muito essa questão da humanidade, uma ciência atrelada a essas questões sociais e humanas. Então, assim, é absurdo o que esse autor ele fez aqui nesse livro. E eu estava vendo que ele tem poucos livros publicados, se eu não me engano, no total da carreira dele tem 15, mas contemplando todos os contos, essa aqui é uma compilação de contos, um melhor do que o outro. Então ele escreve pouco, mas todos os livros, todas as histórias que ele publica fazem um grande sucesso. Ele já ganhou vários prêmios importantes da ficção científica e não é à toa. É muito impressionante o que ele faz aqui, é muito inteligente. Então, assim, foi uma excelente surpresa, como eu falei, eu não sabia nada sobre o livro. Eu já tinha assistido ao filme, porque um dos contos que a gente tem aqui nessa coletânea, ele inspirou o filme A Chegada. Eu já tinha assistido, mas eu quero assistir novamente, porque já tem bastante tempo. Para quem gosta de questões científicas relacionadas à filosofia, relacionada à religião, relacionada às relações humanas, às questões éticas, morais, políticas, sociais que ele traz, eu acho que até quem não gosta de ficção científica deve ler esse livro, porque ele é sensacional. Então, em quinto lugar, temos História de Sua Vida e Outros Contos. Bom, em quarto lugar, temos Mário Vargas Llosa com A Cidade e os Cachorros. Eu amei essa leitura, me prendeu muito, do início até o final, ao mesmo tempo explodiu a minha mente. É interessante porque eu já tinha tentado em 2019 ler esse livro e eu simplesmente não consegui entrar na história, eu não tinha gostado, mas eu percebi que não era o momento para aquela leitura. Eu sabia que em um determinado momento eu ia pegar, eu ia dar uma nova chance, e esse momento chegou e foi incrível. E a história desse livro me surpreendeu, me deixou presa para saber o que ia acontecer com os personagens. Eu fiquei comovida com esses garotos aqui que estão na época colégio militar, então a gente acompanha tanto esse mundo dentro do colégio militar, toda a humilhação que eles passavam aqui, até um determinado momento que vai acontecer algo muito grave, e eu não esperava que isso fosse acontecer, o rumo que essa história ela ia tomar, e aí quando isso acontece não tem como, ele te prende até o final para você saber o que está acontecendo. Então, assim, são personagens marcantes. Eu falei um pouco mais sobre esse livro aqui no canal, então, assim, em quarto lugar temos A Cidade dos Cachorros. Vale muito a pena a leitura para quem ainda não leu. Em terceiro lugar, temos Jane Eyre. Esse foi um livro também que eu devorei. Apesar de ser um calhamaço, é aquele tipo de livro que te prende também.
Então, também fica como aquela dica de leitura, né, de livro para iniciantes. Quem quer começar a ler clássicos, não se assuste com o tamanho, porque é uma leitura viciante pela carga emocional que ele traz aqui. Também é um livro que prende pela atmosfera gótica, pelos elementos da natureza que ela traz e que compõem essa atmosfera gótica. Você também se emociona com toda a trajetória da protagonista aqui, Jane Eyre, desde a infância até a fase adulta. A paixão avassaladora dela com o Sr. Rochester e também conturbada. Um dos temas abordados aqui no livro é a questão da mulher na sociedade, né, na era vitoriana. É aquele tipo de livro que ele tem muitos assuntos abordados. A própria vida aqui, se a gente fizesse recorte de analisar a vida e o estado emocional, psicológico de Jane Eyre, e também do Rochester, e também da relação entre eles. Então, assim, como eu falei, é uma história que dá pra gente conversar bastante sobre diversos temas. Eu fiquei impressionada também com a escrita dela, com o estilo de escrita, como ela traz essa questão psicológica dos personagens. O livro, ele me prendeu de um jeito que eu não conseguia simplesmente fechar ele e dormir. Eu li ao longo da madrugada, porque eu precisava saber como esse livro ele iria terminar. Então foi assim uma leitura realmente viciante, por isso que quem quer começar a ler clássicos, deixo aqui minha sugestão também de Jane Eyre, vai ser uma ótima entrada. É um livro que eu ainda vou falar bastante sobre ele ao longo de 2024. Com relação ao segundo e ao primeiro lugar, eles ocuparam o topo da minha lista de livros favoritos da vida, que é Ilíada e Odisseia. Odisseia eu coloquei em segundo lugar e em primeiro lugar foi Ilíada. Mas Ilíada me arrebatou de um jeito e foi logo assim no começo do ano. Eu fiquei muito impressionada e também foi uma surpresa, porque eu não imaginava, eu achava que seria uma leitura muito difícil de entender. Eu li na edição da Penguin, eu acho que isso facilitou, mas eu fiquei impressionada porque eu não conseguia parar de ler o livro. Eram muitas aventuras, as batalhas também me prendiam muito, eu ficava impressionada com os detalhes do que acontecia aqui na batalha. Os conflitos, as brigas entre os personagens, os deuses aqui na história. Foram histórias sensacionais de acompanhar, eu me apaixonei por toda essa leitura. Também gostei muito da Odisseia. E são livros que eu vou querer reler também sempre. Eles se tornaram os meus livros favoritos da vida. Os dois, pra mim, são excelentes. Então é isso, pessoal. Essa foi a lista dos livros favoritos de 2023. Se você leu algum livro que eu mostrei aqui no vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. E se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar o seu like, se é novo por aqui. Aproveite também para se inscrever, ativar as notificações para acompanhar as dicas de livros e os próximos vídeos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra em 2024.